dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E disse o Senhor que no final dos tempos o amor esfriaria. E ele lhe pergunta: cadê teu amor? Para com teu irmão, seja de cor ou não, seu coração aos poucos vai endurecendo. E hoje é normal mortos caídos ao chão, famílias em contenda, brigas e disputas, filho matando pai, irmão contra irmão, a falta de dinheiro, drogas e engano. E vamos acordar, Jesus é a solução. E disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. O fim está chegando, você não acredita. O cego é simplesmente o que não quer ver. Não ouço mais ninguém orando pelo outro, cada um com seus problemas eu ouço falar. Mas ainda é tempo de ter um renovo de amor no coração que só Deus pode dar. E disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos e disse o Senhor que no final dos tempos chacinas, explosões, crianças molestadas, a guerra interior que cresce em você. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros, estou aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, na casa de oração para todos os povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E hoje é quinta-feira, dia 21 de julho. Hoje é dia do culto Intimidade com Deus. Você é o nosso convidado para participar desse momento tão gostoso que temos às quintas-feiras aqui na nossa igreja local. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. O culto de intimidade com Deus é um tempo onde nós oramos uns pelos outros. Depois desfrutamos da presença de Deus através dos louvores e sempre recebemos uma palavra que norteia a nossa vida. Deus tem uma palavra para você nessa noite que pode mudar a sua realidade, pode mudar a sua vida e pode mudar o seu destino. Acredite, creia nisso. Então você é o meu convidado e o nosso convidado aqui da equipe da Manhã Manda Aqui. Bom dia, Léo. Tudo bem com você, meu amigo baianinho? Dormiu bem? A dona Juliana está tudo bem? Que bom. E você, meu amigo Paulo Augusto, tudo bem, Paulinho? Você está um produtor muito expert, estou sabendo aí, dos encontros que vocês fazem de louvor e adoração. Tem sido bênção demais. Quando vai ser o próximo encontro? Ainda não tem data, tá bom. E na manhã de hoje nós seremos edificados através da presença que vai abrilhantar as nossas vidas nesse dia, com a nossa convidada ilustre, que eu já quero desejar a ela que ela seja muito bem-vinda com um bom dia, Silmara Costa. Bom dia, pastor. É um prazer para mim estar aqui no seu programa. A alegria é nossa. Tenho certeza que os internautas serão edificados através da sua história de vida. Dormiu bem? Dormi bem. Muito bem. Que bom, graças a Deus. E me diz uma coisa, você é natural aqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, da Zona Norte. Da Zona Norte? Acho que
norte e oeste. Eu nasci na Brasilândia, mas sempre morei por aqui. Seus pais são paulistas também? Meu pai era mineiro e a minha mãe era de Paulista, né, de Patrocínio Paulista, uma cidade perto de Franca, Batatais. Ah, que legal. Tem diferença, ou qual é a diferença de paulista e paulistano? O paulista nasceu nas regiões do estado de São Paulo, né, em cidades do estado de São Paulo. O paulistano é o paulistano da Gema, que nasceu na capital. É como o carioca. O carioca é quem nasce na Gema, lá na cidade do Rio de Janeiro. E o pessoal que mora fora do Rio de Janeiro, eles são naturais dos seus estados. Por exemplo, no meu caso, eu sou teresopolitano. Mas quando eu falo sou do Rio, uma referência ao estado do Rio de Janeiro, carioca. Ah, não, sou carioca, beleza. Mas, na verdade, eu sou teresopolitano. Eu não sei se você sabe que Teresópolis é uma das 7 maravilhas do mundo. É mesmo? Verdade. Quem nasce em Teresópolis é inteligentíssimo. Ah, que beleza. Então eu estou aqui perto de uma pessoa ilustre. Agora eu fico mais nervosa. Você conhece o Rio de Janeiro? Eu já estive no Rio, na praia de Copacabana, fiquei ali naquela região, mas estive só uma vez. Não tive outras oportunidades de ir. Ah, ok. O dia que tiver a oportunidade, assim, nas suas férias, que eu sei que você tem 2 férias no ano, estou sabendo, né? Aproveite e conheça a região serrana do Rio de Janeiro. Ela é maravilhosa. Não é só Teresópolis, que é muito bonito, mas tem a cidade de Petrópolis e de Nova Friburgo. Petrópolis é a cidade de Dom Pedro. Teresópolis é a cidade de Teresa. Ah, é verdade? Olha verdade. Só. Manhã manda aqui. Cultura, tá pensando aqui. Muito bom tê-la aqui, viu? Obrigada, já quero agradecer a você, em nome da sua igreja, o Brasil para Cristo manda aqui. Quero agradecer em nome dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e também da equipe da Manhã Manda Aqui, de você abrir um espaço na sua agenda para abençoar o corpo de Cristo através da sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor. Que bom. Hoje é dia 21 de julho e nós temos datas comemorativas. Vamos lá, Paulinho Augusto, vamos mencionar para os nossos internautas o que se comemora no dia de hoje. Dia 21 de julho é o Dia Estadual do Trabalhador, ou trabalhadora na indústria química. Parabéns pelo seu dia. Deus abençoe a todos os profissionais da área. Nós temos também aniversário, algumas cidades que estão aniversariando ao redor do Brasil. Vamos lá? Itapecuru, Mirim. É isso? Me ajuda, doutora da letra? É isso mesmo. Obrigado. No Maranhão, né? No Maranhão. Parabéns a todos os moradores aí desta região. Temos mais? Vamos lá? Uruana de Minas, no estado das Minas Gerais, terra do seu pai, né? É verdade. É isso, e terra do presbítero Rediane. Goiatuba, no estado de Goiás. Pomerode, em Santa Catarina. Eu conheço essa cidade boa, colonizada pelos alemães. Acabou? Ok? Então Deus abençoe a todos os moradores, Deus abençoe os políticos dessa cidade, todas as pessoas que participam direto ou indiretamente para construir uma cidade melhor. Nós temos aniversariantes na nossa igreja local e também na nossa... Não, acho que na nossa regional hoje não tem, é só na nossa igreja local, mas queremos já expressar gratidão pela sua vida que está fazendo aniversário hoje. Ações de graças a Deus queremos oferecer. Você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no streaming da Netfé TV, que está aniversariando hoje, parabéns para você, Deus te abençoe. Receba os abraços aqui da Igreja O Brasil para Cristo Manda Aqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Manda Aqui. Hoje, dia 21 de julho, é o aniversário de Kleber Anastácio da Silva. Ô Kleber, parabéns para você. E também hoje é o aniversário da Letícia Lemes Faria da Silva, aqui da nossa igreja local. Parabéns para você também, Letícia. Deus abençoe. Eu vou aproveitar a sua presença, diaconisa Silmara Costa, para que você ore pelos aniversariantes, pode ser? Sim, e também já quero aproveitar que você ore pelos nossos internautas de uma forma geral, para que Deus possa estar abençoando esta quinta-feira na vida deles. Amém. E nas nossas vidas. Sim. Fique à vontade. Pai amado e bendito, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para agradecer por mais um ano de vida, Pai Santo, do Kleber e da Letícia, os Teus servos que fazem aniversário hoje e que abrem diante de mais um tempo, Senhor, na Tua presença. Pai, guia-os pelos caminhos que o Senhor construir, Pai. Esteja sempre antes deles nesses lugares. Faz deles, Senhor, bênção em todos os lugares que eles forem, Senhor. Supre as necessidades, abençoa a família e todos os negócios deles.
Também, Senhor, te peço pelos internautas, pelas pessoas que assistirem a esse programa, Senhor. Que esse programa alcance pessoas e vidas, Senhor, que precisam ouvir a Tua palavra. Que ninguém, Senhor, fique sem conhecer a Tua palavra, que é preciosa, é rica e transformadora. Essa é a minha oração, Pai Santo, que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus os abençoe de uma forma rica e abundantemente. Nós vamos para a previsão do tempo para a nossa capital no dia de hoje. A mínima é de 13 graus, a máxima de 27, sol com algumas nuvens, porém não chove. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com a Silmara quebrando tudo, hein, Silmara? Coisa boa. Daqui a pouquinho nós vamos ser ministrados através da história de vida da Silmara e eu sei que eu e você seremos abençoados. Já quero aproveitar e pedir que você deixe o seu like, compartilhe a nossa programação, marque pessoas que você deseja abençoar através da instrumentalidade da nossa querida irmã Silmara Costa. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. Olha para a Europa, velho continente, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, onde aconteceram grandes reavivamentos espirituais. A Europa hoje é conhecido como um continente pós-cristão. Enormes igrejas vazias, seminários que formaram teólogos, missionários, pastores para abençoarem o mundo, tomados de assalto pelos liberais, produzem morte. Templos estão sendo vendidos e transformados em museus, em boates, em mesquitas muçulmanas, porque há igrejas morrendo lá, vitimadas ou pelo liberalismo de um lado, ou pelo sincretismo religioso do outro, ou pelo secularismo de outra parte. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? É porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. الهدف الوحيد. But there is no other path to victory except through sacrifice and jihad for the sake of Allah. Você está no programa Nosso de Cada Dia, o Manhã Manda Aqui, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui. No bate-papo de hoje, eu estou aqui sendo abençoado e edificado através da vida da nossa querida diaconisa, que serve a Deus com tanta excelência, a Silmara Costa. Ô, Silmara, conte-nos uma lembrança gostosa da sua infância. Uma lembrança gostosa da minha infância? Pode ser comida? Aqui vai muito bem, olha a carinha do Léo lá. Pode sim. Eu tive uma infância pobre, né? Nós passávamos muitas dificuldades, assim. Só meu pai trabalhava, minha mãe cuidava de nós, né? Cuidava com muito zelo. E uma vez por semana tinha uma comida especial na minha casa. E no dia dessa comida especial era o dia que o meu pai estava em casa, né? Era no domingo e todos estavam ao redor da mesa. Então já tinha
toda aquela preparação, logo de manhã, a gente já acordava com aquele cheiro de comida de domingo, boa, que era macarrão e galinha. Ah, que delícia. E naquela época, assim, hoje acho que não faz mais isso, mas naquela época a minha mãe comprava galinha viva e matava, né? Eu sou dessa época. Ah, é? Então você sabe como é, sei. né? A gente não podia ficar com dó do bicho, né? Se eu te contar depois, eu vou contar a minha história para você. Pois é. E aí tinha tudo isso gerou memórias, né? Porque era o cheiro da comida, o clima do domingo, o meu pai que estava em casa, Você né? me fez lembrar da minha infância também, puxa. Então essa é uma lembrança bem gostosa para mim, porque lembra a família reunida, Legal, bacana. lembra pai e mãe juntos. Somos parecidos, porque eu também venho de uma família, de uma estrutura muito humilde, né, com muitas limitações. O que eu mais comi na minha vida foi chuchu, né, porque era fácil de pegar lá na... É parreira que fala? Parreira, né, de chuchu, né? Sabe que de olha lá chuchu, onde está não a sei. plantação do chuchu. Como é que se fala, Léo, aonde tem a plantação do chuchu? Paulinho, você é formado em Direito, tem a obrigação de me responder. Que tem chuchu com direito, né, Paulinho? Então, era chuchu de manhã, chuchu à noite, chuchu na hora do café. E até hoje eu gosto de chuchu. Tem gente que pegou resistência. Pelo contrário, se eu for no restaurante, eu adoro comer chuchu. Mas em relação à galinha viva, eu lembro que a minha avó, aí no domingo, ela acordava, ia até, lá nós chamamos de... era quitanda ou mercearia, alguma coisa assim, que era, ela comprava no caderninho, né? Caderninho. E ela levava os netos e nós íamos com ela. E quando chegava lá, ela comprava a galinha para matar para o almoço de domingo. Nós víamos com a galinha debaixo do braço, brincando com ela, aquela coisa toda. Quando chegava na hora de matar, ninguém deixava. Não, uma galinha não, foi aquela coisa toda. Ela tinha que ir lá na mercearia, comprar outra galinha sem levar-nos, para que ela pudesse fazer o almoço, porque aquela que nós... Virou de estimação. Exatamente, mas era só a gente ir embora que... Deixa eu contar só uma coisinha dessa questão da galinha. É um animal que eu tenho muito medo. Não entendo porquê, mas eu tenho muito medo. E uma vez minha mãe fez a gente ir na feira, né, para comprar as coisas para o almoço de domingo e tinha que comprar a bendita da galinha. E eu tinha aquele medo, aquele pavor. Então eu primeiro fui na granja, né? E comprei a galinha e pedi para o moço colocar no fundo da sacola. E depois fui colocando as coisas em cima da galinha, ali na sacola. E carregando aquela sacola com muito medo. Acho que eu tinha uns 10 anos. Mas eu fui carregando com muito medo e a sacola estava pesada. Em alguns momentos eu arrastava a sacola no chão até que eu cheguei em casa. A galinha estava morta, coitada. Já chegou lá morta, coitadinha. Você sabe que eu tive uma experiência traumática também com galinha. Inclusive, quando eu prego às vezes, eu dou exemplo, né? Quando a Bíblia diz que debaixo das suas asas, no Salmo 91, nós estaremos seguros. Eu lembro da cena dessa galinha, porque eu era criança e a minha avó tinha umas galinhas que o pescocinho era limpo, assim, só com um toquinho aqui em cima. Aquelas galinhas não eram de Deus, não. Não pode ser, porque me traumatizou. Porque eu lembro que a gente brincando e ela passou com vários filhotinhos, os pintinhos, né? E eu, na minha inocência, resolvi pegar um. E quando eu peguei um, ele começou a piar, aquela coisa toda, né? E a galinha, ela fez assim. Ela se tornou quase aquele Daniel San do Karate Kid. E ela saiu correndo atrás de mim, ao invés de eu soltar o bichinho, eu continuei segurando, ele gritando, e ela atrás de mim e pulou e começou a picar aquela coisa toda aí, até que minha avó, solta. Eu soltei, ela abriu as asas, todos os filhotinhos. E aquela galinha ficava me olhando. Eu olhava assim, ela estava me olhando, eu disfarçava, olhava, ela estava... Eu fiquei traumatizado com aquela galinha, foi? Mas eu achei bacana, porque eu posso ilustrar quando eu prego, a proteção que Deus nos oferece. Muito semelhante. Debaixo das suas asas, nós estamos seguros e protegidos contra o inimigo, ainda que eu não fosse o inimigo dela. É verdade. Que legal. Ô, Silmara, qual o grande legado seus pais lhe transmitiram? Trabalho, respeito pelo próximo, educação, gentileza, foram foi o grande legado que meus pais deixaram. Que legal, você falou uma coisa legal do domingo, e isso acontecia, isso sempre aconteceu na minha casa, depois mesmo quando eu fui exercer o ministério pastoral e viajei muito, mas sempre que eu voltava na casa dos meus pais, valorizava sempre a questão da mesa, almoçarmos juntos. Você comentou sobre essa questão. Qual o valor disso nesses dias? Você acha que se perdeu esse assentar à volta da mesa? E a pandemia contribuiu para valorizar
esse estar ao redor da mesa? Então, pastor, para isso eu tenho duas respostas. A primeira é que, infelizmente, se perdeu, né? A rotina das famílias é muito diversificada. Os pais têm uma rotina, os filhos outra. E, por exemplo, quando eu era pequena, ainda que tivesse essa rotina, assim, meu pai trabalhava, tal, minha mãe ficava em casa, mas no domingo isso se mantinha. Então, o domingo era o dia de família reunida. E eu acho que hoje isso se perdeu um pouco. Na pandemia, eu fui uma pessoa que fiquei sozinha em casa. Então, eu não tinha com quem assentar à mesa. Tinha, sim, Jesus. Pai, Jesus Filho, estava... Espírito Santo. Exatamente. Fora os anjos. É verdade. muita gente. Mas, assim, falando de pessoas, né, assim... eu fiquei sozinha na pandemia. Isso para mim foi um desafio e ao mesmo tempo foi revelador, porque eu fui uma pessoa que busquei bastante a presença do Espírito, Amém. Até porque eu estava recém-convertida e se não fosse isso, o que seria de mim? Amém. Né? Você é mãe do Pedro e Paulo. Isso. Fale um pouquinho deles. Esses são os caras que eu criei, Olha, né? o olhinho brilhou. Os amores da minha vida. Fundo musical, Léo, tá brilhando os olhos. Ela vai definir o Pedro e o Paulo. Eles são as pessoas mais bacanas que eu conheço, assim. E olha que também foram desafiados a serem meus filhos. Aí, vai lá, fica à vontade, fale deles. O Pedro é meu filho mais velho, né? É o que me ensinou a ser mãe, né? Foi o primogênito. O Paulo foi aquele que foi moldando a mãe que já existia do Pedro, né? Os dois têm diferença de 8 anos, mas assim, eles me ensinam até hoje. Ontem foi aniversário do Pedro, né? Fez parabéns. 29 anos, Parabéns, obrigada. Pedro. E, enfim, eles são os caras que me fizeram avó. Ei, que legal. Quantos netinhos? 3. 3. Como se chamam os netos? Miguel, Luma e Alice. E você está esperando o Silas? Outro netinho, né? Esperando o outro netinho. Né? Mas isso eu falo brincando, porque eu tenho o Pedro e o Paulo, né, de filhos. Eu falo que eu já era crente e não sabia. Aí o Silas para completar, mas só se for neto, né? Ok. Silmara, você é formada em letras. Isso. Então, de formação, você é linguística. Não, isso. Linguista. É assim, a faculdade que eu cursei, ela dava a possibilidade de habilitações. Então, quem faz letras e uma habilitação. Português e mais uma língua, ou português e linguística. Eu optei por português e linguística. E a linguística é o estudo das línguas naturais. Eu ia até te perguntar isso mesmo. O que é ser uma linguista? A pronúncia está certa? Isso mesmo. Por favor, me corrija. Eu sou bilíngue, né? Eu falo muito mal português e bem línguas estranhas. Que ótimo. A linguística, que forma o linguista, ela é o estudo das línguas naturais. Por que eu falo isso? Estudo das línguas naturais. Estudo das línguas humanas. Porque tem gente, pastor, que acha que planta fala, que, enfim, animais falam. De certa forma, os animais têm um sistema de comunicação, mas eles não têm uma língua instituída. E a linguística, ela estuda isso, ela estuda sistematicamente as línguas humanas. Então, por exemplo, eu não sei falar línguas estranhas nem nenhuma outra língua do mundo, mas eu sei como é que funciona o sistema daquela língua. Sintaxe, a fonologia, a fonética das línguas. Ela é dividida, a linguística? Ela é dividida? Não. Sim, ela é dividida. Ela tem áreas de atuação, né? Por exemplo, tem a linguística forense, né? Que é aquela o profissional que vai atuar nos fóruns, né? E nos processos, por exemplo, para descobrir provas de crimes, enfim, por exemplo. Tem a linguística voltada para a área da pesquisa, né? E aí as áreas da linguística, elas são diversas. Tem a área da fonologia, tem a área da semântica. Existe diferença entre línguas, não no sentido de membro. Línguas, por exemplo, a arte é uma língua. E linguagem, existe diferença, não?
Então, a arte está dentro de um sistema de linguagens, né? Hoje, na escola, no ensino, no próprio Plano Nacional de Educação, ele estabelece isso, né? Que linguagens envolve todos os tipos de comunicação. Então, a linguagem escrita, a linguagem corporal, tudo isso é um sistema de linguagens. Ok. Essa pergunta eu ia fazer, mas você já respondeu. Onde o linguista pode atuar? O linguista, ele é formado para pesquisa. Então, normalmente, você vai ver um linguista na área de pesquisa, estudando as línguas, o funcionamento dessas línguas, descobrindo outras línguas. Você consegue enxergar e identificar Deus nisto? Quando você está, puxa, isso aqui é coisa de Deus, hein? Sim. Igual o médico, quando está estudando o corpo humano, ele, uau! Eu entrevistei há um tempo atrás uma cientista, ela é formada em ciências da biologia, acho que é isso. E ela, como cientista, ela disse que quando ela está fazendo lá um estudo da anatomia, às vezes até de um camundongo, ela percebe Deus em várias coisas. E na sua formação, naquilo que você estudou, já teve coisa que você parou, puxa, mas é Deus nesse negócio. Sim, e sabe quando? No simpósio de missões de 2020 ou 2021, eu sou muito ruim para datas. Quando o presidente da SBB fez uma explanação a respeito das Bíblias que eles levavam para as aldeias indígenas e das Bíblias que eles traduziam para que os cegos pudessem ler a Bíblia em braille, né? É Deus, né? Porque o homem estuda, descobre, avança, né? Mas tudo culmina em Deus, né? A linguística, um dia, eu jamais imaginei que dentro da igreja fosse encontrar a linguística. E naquele momento, quando ele estava explanando sobre o alcance dos estudos para que outras pessoas recebessem a palavra de Deus, tivessem acesso à palavra de Deus, das mais diversas formas de comunicação, né? Seja por traduções, seja pela escrita em braille, né? Era Deus, né? Que bom, glória a Deus. Você também atua profissionalmente como orientadora educacional no Senai? Isso mesmo. As turmas dão trabalho, não? Dão, mas eu dou mais trabalho para eles. Eu sei, é bom, né, a gente que leciona, dá trabalho para os outros, não é? Então, mas eu não leciono, pastor. Não. Eu estou fora da sala de aula. Então, dentro da sala de aula, o aluno é do professor e o professor é do aluno, né? Eu atuo nas questões para além da sala de aula, no acompanhamento pedagógico, nas questões de saúde mental. Então, o Senai dá uma estrutura bastante boa para quem atua na área que eu atuo, de formação e conhecimento na área psicológica, para que nós consigamos acompanhar esse aluno. Por exemplo, de repente vai um aluno lá na minha sala que diz assim: Silmara, eu preciso ir embora porque eu estou com dor de cabeça. E aí eu vou investigar um pouquinho para saber por que daquela dor de cabeça, se é menor de idade, porque tem algumas regras que a escola estabelece, o aluno menor de idade não pode ir embora sozinho. E aí começa uma conversa assim, despretensiosa. E muitas vezes eu já descobri que, na verdade, aquela dor de cabeça é motivada por briga dos pais em casa, porque aluno está passando fome. Na pandemia isso aconteceu muito, porque ele tem questões com a orientação sexual dele. Então, a minha área de atuação para fora da sala de aula envolve a vida do aluno. Você já está atuando nessa área há quantos anos? Há 10 anos. 10 anos. Você acredita que deu um boom no final dessa década em relação de pessoas problemáticas, com situações adversas, que mexem no lado psíquico dos alunos, do que há 10 anos atrás? Muito, muito. A pandemia contribuiu para isso? Contribuiu bastante. Na verdade, eu acho que a pandemia, revelou aquilo que estava escondido. Eu converso com os colegas e com os pares lá no trabalho e eu ouço muito isso. Porque a pandemia fez isso, a pandemia causou a depressão, a pandemia causou a ansiedade, as questões de suicídio, porque, infelizmente,
eu lido muito com essas coisas também, né? Alunos que tentam suicídio, que praticam automutilação. Adolescentes? Né? Adolescentes. Adolescentes e adultos, porque o público da minha escola vai de 16 anos até 65 anos. Então, em todas as idades, essas questões passam, né? O maior índice nessa questão de suicídio na faixa etária é em torno de quantos anos? Eu acho que na minha escola, não que o suicídio propriamente dito tenha acontecido, eu preciso esclarecer isso, né? Mas a tentativa está muito mais ali naquela faixa de 16 a 25 anos de idade, os mais jovens. Os mais velhos, nessa escola que eu atuo hoje, não chegou a mim nenhuma situação assim de, olha, tentei suicídio, mas pessoas que são afastadas por problemas psiquiátricos são muitos, né? Por síndromes persecutórias, né? Aquelas pessoas que acham que estão sendo perseguidas por colega de trabalho, por alunos da sala, por professores, enfim, né? Síndrome do pânico, depressão. Depressão é assim, é o top 10, infelizmente, dessas situações, né? A sua fé cristã te ajudou nessa área profissional para ajudar outras pessoas? 1000%, não tenha dúvida. Na semana passada eu tive no Manda Aqui Solidário, estava até falando sobre isso com o pastor Carlos, né? Antes o meu trabalho, para mim, era só o meu trabalho. Depois da minha conversão, eu descobri o meu propósito. Glória a Deus, que lindo isso. E a partir disso, e sabendo que tenho buscado a presença do Senhor todos os dias da minha vida, isso me fortalece e me faz ver o problema do outro com outro olhar também. Nunca crítico, nunca de julgamento, mas sempre entendendo. Olha, por mais que você não queira admitir, é Deus que está faltando aí. Amém. Que lindo isso. Uma discípula amada de Jesus cumprindo o propósito eterno dele. Silmara, você falou sua conversão, faz quanto tempo que você se tornou uma discípula de fato de Jesus? Foi em 2018. Então é recente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a sua vida antes de ter o encontro com Jesus, como se deu este encontro com o Senhor Jesus e como é a sua vida hoje. Tá. Vou tentar ser breve. Tá bom, mas fique à vontade, o tempo é seu. Pastor, eu sempre olhei para a minha vida como de uma pessoa abençoada, né? Eu sempre vi Deus nas coisas que eu me propunha a fazer ou nas coisas que chegavam até a mim e até nos problemas que eu tive, nas lutas que eu tive. Porém, antes da minha conversão, eu cria num Deus, me perdoe falar isso, que o Senhor me perdoe também, mas eu cria num Deus customizado. Um Deus que estava comigo quando as coisas davam certo, mas quando as coisas não davam certo, eu faço do meu jeito, sabe como é? E é o grande erro, né? E acho que hoje, quando eu ouço as pessoas falarem assim, não, eu não preciso ir para a igreja, ou eu creio em Deus, Ele sabe que eu creio nele, eu volto para aquele tempo e eu entendo um pouco o pensamento dessas pessoas, que é um pensamento errado, mas que elas não enxergam, porque é uma cegueira espiritual. Então, enquanto a gente não tem um encontro verdadeiro com Jesus, é assim que a gente enxerga. Porque as pessoas do mundo vão falar assim, eu faço bem para as pessoas, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu não chuto cachorro na rua, enfim, fazem as coisas que são éticas, né? Então, tirando aquelas pessoas que não têm caráter, e a gente não vai entrar nesse mérito, mas as pessoas normalmente são éticas, e ok, o cristão também é ético. Mas não crer, não ter Deus na vida, a diferença é um abismo, e era um abismo que me separava de Deus, né? Eu tinha uma vida organizada, né, tranquila, cuidava dos meus filhos, na época eu tinha um relacionamento, né, com quem eu vivi 14 anos, e a minha vida corria, mas não tinha Deus, não tinha o Deus verdadeiro, né? Tinha o Deus customizado, como eu disse. Mas de 2011 a 2018, então 7 anos, eu comecei a ir em igrejas. Então eu passei 7 anos visitando igrejas. Eu não ia não era uma coisa rotineira, né? Era quando dava na telha, vamos dizer assim, mas eu ia nas igrejas, porque eu queria, porque eu já tinha uma busca dentro de mim, uma necessidade de Deus, de olhar para Deus de outra forma.
Mas eu chegava nas igrejas e eu não sentia ali o meu lugar e também não ficava, não permanecia. Em 2018, e nesse processo passei por algumas perdas, algumas grandes perdas, muito profundas, que me levaram a uma depressão. Meus filhos foram embora de casa e isso, voltando à história da galinha lá no começo, quando a galinha perde os filhos, ela fica sem eira, nem beira. E eu fiquei sem eira nem beira, porque eu me sentia plena com os meus filhos, né? E quando eles foram embora de casa, para mim, foi um momento muito difícil, muito mesmo. E aí parece que tudo que eu tinha conquistado até aquele momento começou a cair, foi embora, assim. Eu me senti perdida e ali eu passei por um processo de depressão. Isso acentuou a minha busca por Deus, mas ainda assim eu senti um vazio muito grande. Até que em 2018, eu tenho uma amiga a gente tem amizade há 42 anos, e eu falei, Rô, eu quero ir na tua igreja. Ela, poxa, Sil, tanto tempo a gente aqui se conhece, eu nunca te chamei para ir para minha igreja, mas vamos. E comecei a frequentar a Assembleia de Deus. E lá, comecei a ir todo domingo, eu estava até querendo me firmar lá, ainda não era uma coisa assim, que meu coração estava aberto para isso, mas comecei a frequentar. E até que um dia, num culto de domingo, o pastor abriu Isaías 54, o livro de Isaías 54, e ele leu um versículo, se não me engano é o 17, 54, 17, que fala assim: os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos seus filhos será abundante. E aquilo parece que meu coração abriu, assim, parece que abriu para a palavra. E aí, enquanto o pastor pregava, eu não prestei atenção na pregação do pastor, eu fui ler o livro do começo. Então, eu li o capítulo 54 de Isaías. E era como se Deus estivesse falando comigo naquele livro. Glória a Deus. Era ali o próprio Deus falando comigo. E parecia assim que eu estava aberta, despida diante do Senhor, assim, de todos os meus pecados, diante dos meus erros, e o Senhor falando, apesar de tudo eu te perdoo, apesar de tudo eu quero você de volta. No final, aí continuou a pregação, no final daquele culto o pastor fez o chamado e eu atendi. Então eu aceitei Jesus naquele dia, numa Assembleia de Deus. Aí comecei a frequentar, né, o culto e aí... acho que passado uns 3 ou 4 meses que eu estava lá, não decidia me batizar, nem nada, né? Não ingressava na igreja. Num culto, o pastor começou assim, pregando, parecia que ele estava falando comigo. Faltava falar meu nome. E uma das coisas que ele falava é assim, você chegou aqui destruída. Você chegou aqui precisando, buscando a minha face. E eu olhei para você. E agora você não se posiciona. Uma das coisas era essa. Eu não lembro de todas as palavras, mas isso ele falou. E a outra coisa que ele falou, pois eu vou provar para você que eu sou Deus e vou ferir a sua carne. Aí, como eu estava o coração obstinado é uma coisa, né? E eu estava ainda no processo de conversão, eu no meu coração falei assim, esse pastor está pensando o quê? Ele já está querendo que eu dizime, ele já está querendo o meu dinheiro, ele já está querendo que eu fique aqui nessa igreja, eu nem sei se eu vou ficar, não venho mais nessa igreja. Isso foi mais ou menos no dia 9 de agosto de 2018. Eu lembro bem dessa data porque na madrugada do dia 13 de outubro de 2018, eu acordei com o celular ali, claro ali, né? Tocando, estava no silencioso, mas estava tocando. Eu acordei com aquela claridade. E era meu filho me ligando, dizendo que a minha mãe tinha sofrido um AVC. Oh, Deus. Na hora que meu filho falou aquilo para mim, eu não sei nem quanto tempo eu fiquei parada ali, deitada naquela cama, lembrando das palavras do pastor. Que eu vou provar que eu sou Deus e que eu vou ferir a sua carne. Né? Ferir a carne da minha mãe é mesmo que ferir a minha carne. Sim, sim. Aí eu me levantei, fui para o hospital e fiquei 5 dias ali com a minha mãe, depois fui para casa,
pedi licença do trabalho, fiquei com ela 10 dias. E aí no domingo era o último dia que eu podia ficar com a minha mãe e na segunda eu já teria que voltar, porque a escola, né, precisava de mim e eles já tinham sido bastante compreensivos com a minha ausência. Aí eu lembrei assim, eu passei outro dia perto de uma igreja da Cruz Grandona. Igreja da Cruz Grandona. Olha o meu pensamento bacana. Como era, né? Mas legal, porque é uma referência mesmo. E aí nessa época meu irmão fazia Uber, aí do jeito que eu tava, eu tinha cuidado da minha mãe o dia todo, né? E assim, a gente ainda estava se habituando àquela nova rotina, então tinha dado banho nela, cuidado dela, tal, eu e meus irmãos. Do jeito que eu tava, pastor, não tinha tomado banho, estava descabelada, eu não tinha nem dinheiro. Eu tinha umas moedinhas na bolsa, porque todo o dinheiro que eu tinha recebido, eu tinha gasto com a minha mãe naquela semana, então não tinha nem dinheiro. Daquele jeito, falei pro meu irmão, me leva na igreja da Cruz Grandona. E aí meu irmão me trouxe. E aí quando eu entrei atrasada, já passado das 7 horas, e aí a Thalita estava adorando ao Senhor com louvor até chegar em Sião. E quando eu entrei e vi a Thalita adorando ao Senhor, e eu sentei ali, parece que ali, naquele momento, eu encontrei o meu lugar. Glória a Deus. Então foram momentos assim, muito especiais que a emoção, o que eu sinto... Só quem já passou por isso é que vai sentir, né? Sabe quando Deus chama e encontra a gente, porque é Deus que encontra a gente, né? Não é a gente que encontra Deus. Verdade. Então, quando eu cheguei ali, que eu sentei naquela cadeira e comecei a ouvir aquele louvor, eu sabia que era ali que eu tinha que ficar. E assim, não sendo pressionada pela palavra anterior do pastor, nem por tudo que tinha acontecido com a minha mãe, porque eu sabia que aquilo tinha sido uma revelação e que Deus estava cumprindo o que Ele falou na minha vida. Mas eu encontrei a igreja, Depois de 7 anos procurando, eu encontrei a igreja. E aí, estou aqui até hoje. E como é a sua vida hoje? A minha vida mudou muito. Eu gosto de olhar as fotos de antes, né, da minha conversão e de agora, e vejo o quanto eu mudei no meu modo de pensar, na forma como eu me relaciono com os meus filhos, com a minha família, na forma como eu me relaciono com as pessoas. Tem uma foto aí, imagem, olha aí. Essa foi o Ricardo que tirou. Essa ele acertou. Essa é a Silmara de hoje. Glória a Silmara, serva do Senhor. Louvado seja E Deus. que busca o Senhor todos os dias, assim, sabe? Às vezes eu olho fotos de antes da minha conversão, e eu não quero apagar essas fotos, porque são fotos que me fazem lembrar quem eu fui. E eu não quero apagar... essa foto foi em 2006, eu tinha uns 30 anos, 32 anos. Uma carinha mais novinha, rosto mais cheinho. A idade chega, o rosto da gente vai murchando, né, pastor? Eu não sei de nada, não. Pastor, por quê? Eu, na verdade, eu tenho sentido que eu tenho ampliado o tempo do Espírito Santo. Estou alargando as minhas fronteiras físicas. Amém. Mas hoje eu sou serva do Senhor e eu sei que o Senhor tem transformado o meu caráter. À medida que eu vejo as mesmas situações passarem pela minha frente e eu ajo, reajo e penso de modo diferente, eu sei que isso tudo foi a palavra de Deus, que me modificou. Silmara, eu gostaria que você desse uma palavra para os nossos internautas que estão assistindo a nossa programação agora, ao vivo, ou que posteriormente poderão assistir essa programação arquivada nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, que fica sempre à disposição. Pessoas que tiveram perdas nas suas vidas e hoje estão no estado depressivo, estão em depressão, sem força para levantar da cama, sem ânimo para trabalhar. O que aconteceu na sua vida que você pode compartilhar para essas pessoas como uma orientação, uma instrução de como sair dessa? A ciência, pastor, vai dizer assim: a sua depressão não é falta de Deus. A filosofia, a sociologia vai dizer: a sua depressão não é falta de Deus. A medicina vai dizer: o problema da sua depressão está na prateleira da farmácia.
Mas eu digo com toda certeza, a depressão é falta de Deus. Mas eu não falo isso como se o depressivo fosse culpado. Isso não é um juízo e nem lançando culpa sobre ninguém. É que quando é impossível alguém que encontre Deus verdadeiramente continuar no estado depressivo. E eu falo isso porque o meu encontro com Jesus aconteceu no momento da minha conversão, mas até que eu me livrasse desse processo, dessa doença, foi um processo. E não é a nossa conversão que elimina isso. Muitas vezes é isso que a gente vai entender. Mas se eu tenho depressão, se eu encontrei Jesus, então eu tenho que ser liberta. E por que eu não estou? Porque a gente precisa acreditar no processo. E no processo Deus vai limpando. E quando Ele limpa a sujeira, Ele preenche com o Espírito. E é isso que a gente precisa compreender verdadeiramente. Mas antes de tudo, ter paciência. Muitas vezes a gente não tem paciência com o processo. E ele é demorado para nós. Mas é o tempo que Deus determina. Porque uma vez curado, não vai ferir de novo. O que é curado, o que Deus transforma, realmente transforma. E é isso. Glória a Deus, que lindo, bacana, boa dica. E vamos colocá-la em prática na nossa vida, trazer essa instrução e essa orientação que a Silmara tem compartilhado. Silmara, você tem 3 irmãos, Edson, Tiago e Ana. Isso. Você pode defini-los? Meus irmãos são são um legado que os meus pais deixaram. É o meu desafio. Até sinto um pouquinho de dor agora de falar deles, porque a nossa mãe faleceu há 1 ano e 3 meses. E nós somos irmãos criados pelos nossos pais, em unidade, mas talvez ao longo da vida nós não desenvolvemos uma amizade. É feio falar isso, né? Não, são coisas da vida que acontecem, né? São situações, mas nunca é tarde para recomeçar. Não, é verdade, é verdade. Mas eu amo os meus irmãos, assim, são os parceiros que Deus colocou na minha vida, né? E são eles que agora vão dar seguimento, eu e eles, né? O seguimento na nossa família que os nossos pais deixaram, né? A minha irmã tem um filho, Miguel, meu sobrinho. Meu irmão também é casado com a Joyce, é pai da Scarlett, da Rafa. E tem meu irmão mais velho, que na verdade não é mais velho, ele vem depois de mim, o Edson, né? É uma bênção também. Mas assim, meus irmãos são meus parceiros de vida. Que bom. E eu amo muito eles. Olha, quando vocês assistirem esse programa na gravação, saibam que eu amo muito vocês, de verdade, acreditem nisso. Aos olhos dela, está lacrimejando aqui agora, viu? Eu lembro da sua mãe, você a trouxe na Tarde da Esperança, não foi? Isso mesmo. Eu lembro de algumas reuniões que tinha aqui, eu lembro dela, lembro que eu orei com ela também. Isso, foi num dos cultos que você ministrou que ela se converteu. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Dona Deus. Francisca. Isso mesmo. Amém, graças a Deus. Minha mãe era muito bonita. Infelizmente a doença gastou um pouco essa beleza, né? Fez com que ela sofresse bastante. Ela era um pouco vaidosa, então o fato de estar numa cadeira de rodas, usando fraldas, enfim, dependente das pessoas, também provocou um processo de depressão que já existia nela e que foi acentuado. Então, isso acabou um pouco com a beleza dela. Eu acho que eu não trouxe nenhuma foto da minha mãe. Acho que tem uma foto da minha mãe. Já parou para pensar que hoje ela está num lugar maravilhoso? Linda, maravilhosa. Olha ela aí, olha ela aí. Ela era Eu lembro linda. dela. Aí ela estava com 62, 63, mas minha mãe era muito bonita mesmo. Que bênção. Silmara, nós vamos ao intervalo agora, né? Daqui a pouquinho nós vamos voltar batendo mais bate-papo. Quero saber um pouquinho do seu serviço, servindo ao Corpo de Cristo como diaconisa. Também quero saber do IBBC. Do IBBC eu estou sabendo que tem uns professores, gente boa. Né? Você sabe, né, Léo? Eu gosto mais de falar do meu malvado favorito. Pastor Carlos. Ivan Rose, Vânia.
Vander. Então nós vamos ao intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja abençoar. Já voltamos já. Existe um povo que clama a ti. Existe um pai que me adotou. Tu era e há de vir. Há uma luz que não se apaga. Há um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim, Jesus. Existe um povo que clama a ti. Existe um pai que me adotou. Tu era e há de vir. Há uma luz que não se apaga. Um só corpo, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus e um coração que diz: eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui, faça o que quiser de mim. Eis-me aqui.
Muito bom tê-los conosco aqui na nossa programação da Manhã Manda Aqui. Louva a Deus pelo privilégio que você nos concede entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, em todo o território nacional ou além das fronteiras. Quero incentivar a você a se manter conectado aqui na Manda Aqui Online, também no streaming da NetFé TV, porque daqui a pouquinho, às 15 horas, nós temos o MandaCast. É um tempo precioso com o Dudu Barros e Prado Lucas. Nós somos edificados, damos bastante risadas com eles e eles são uma bênção, então fique conectado a partir das 15 horas. Já à noite eu te convidei e quero convidá-lo e convidá-los novamente. Nós teremos o culto da intimidade com Deus a partir das 20 horas, online também, você pode acompanhar através das nossas redes sociais e também pode acompanhar através do streaming da NetFé TV, ou se você está pertinho da gente, aqui na Zona Norte de São Paulo, no bairro Lausanne Paulista, nós estamos, na Avenida Ultramarino, 616. Você é o nosso convidado, chegando aqui, eu quero lhe dar um abraço. Procure-nos. Deus tem uma palavra para a sua vida, pode mudar a sua realidade, sua história e o seu destino. Faça parte, assim como Deus operou e opera na vida da Silmara, que compartilhou esse testemunho maravilhoso, Deus pode fazer e realizar também na sua vida. Silmara, uma lembrança. Quer dizer, uma saudade. Uma saudade. Dos meus pais. A saudade mais recente, mais longa, né? Dá para dizer, porque meu pai morreu há 33 anos e a minha mãe há 1 ano e meio. Então, é inevitável. Aí, olha. Esse homem lindo é meu pai. Lindão mesmo. E essa nenezinha beiçuda aí, olha só. É você? Sou eu. Poxa, que legal. Meu pai, ele era soldador e morreu por acidente de trabalho. Puxa. E engraçado que eu só fui me atentar que meu pai morreu por acidente de trabalho trabalhando no Senai, participando das capacitações da CIPA, da CIPAT. Aí que eu fui entender, nossa, mas o meu pai, ele morreu nessas condições, né, por acidente de trabalho. Então, sempre eu tenho, agora, depois que eu descobri isso, eu tenho sempre a oportunidade de falar para os alunos sobre isso, né? Sobre a necessidade que eles têm de usar EPI, de ter cuidados no ambiente de trabalho, respeitar as regras do ambiente de trabalho, exatamente. Ouviu, porque né, Léo? Isso acontece de verdade. Teve alguém aí que teve acidente de trabalho porque não estava usando as normas do EPI. Né? Vai no Senai. Precisa fazer um curso no Senai. Beleza. Você tem 49 anos. Isso. Sou mais velho do que você, tem que ir. Senhor, vai lá, brincadeira. Como você se enxerga ou se vê daqui a 10 anos? Há 10 anos? Então, eu sei que o meu tempo produtivo no Senai, ele está assim, no meio, caminhando para o final. As coisas se renovam e, evidentemente, eu vou ser superada por outra pessoa mais jovem, com outras formações, enfim. E eu já me preparo espiritualmente para isso. Mas eu quero, daqui 10 anos, ter consolidado o meu trabalho como escritora. É legal, bacana. Bacana. Então, eu pretendo fazer um mestrado e agora eu já sei em que área eu quero fazer um mestrado, na área da teologia. Que bom, ótimo. E eu quero fazer crítica literária dentro da teologia. E assim, depois do mestrado, enveredar para essa área mesmo. Nós vamos falar daqui a pouquinho de teologia, né? Porque ela é uma boa aluna, pessoal. Ela faz um complô lá com os alunos para derrubar os professores. É só o meu malvado favorito. Você está escrevendo a biografia do pastor Joel. Você pode relatar um pouquinho, contar um pouquinho de como está esse trabalho? Sim, assim, sim e não. O trabalho, sim e não. Sim e não. O trabalho está bem avançado. Pastor Joel, ela pode falar um pouquinho? Então tá bom. Por isso que é sim e não. Eu digo que sim, o trabalho está bem avançado, está bem bacana. Tenho plena certeza de que o pastor Joel, encorajado pelo Espírito Santo, me escolheu para esse trabalho no tempo que me escolheu, porque eu tinha um processo. Eu sempre vou falar de processo. Falei agora há pouco sobre depressão e sobre processo, e acho que o trabalho da biografia também tem sido um processo. Porque eu tenho aprendido muitas coisas, porque eu não sabia muitas coisas, seja da igreja como organismo ou como organização, seja da vida do pastor Joel, compreender
o processo de vida dele. Então, tudo isso eu tenho aprendido nesse tempo. Tanto é que agora eu fiz mais uma revisão do trabalho e eu pensei, nossa, isso aqui não é bem esse o entendimento, é outro, né? Então, o processo de amadurecimento fez a escrita mudar. Não que os acontecimentos mudaram, mas a forma de escrever mudou. Entendi. Então, essa é a parte do sim. Agora, o que tem nessa biografia, gente, aí é segredo, porque é bem que está viva. Em algum momento, eu tive a felicidade de bater um papo com o pastor Joel sobre a vida dele, né? E a gente sorrimos muito, demos muitas risadas, gargalhadas, mas teve momentos assim de emoção, de chorar, né? Da gente sentir muito a presença de Deus no momento que estávamos gravando. Gostaria de saber, não precisa dizer as partes, porque o pessoal vai ter que comprar a biografia para ler, mas tem esse momento também, quando você está escrevendo ali, de repente, aquela presença de Deus, você se emociona com algo que aconteceu na vida dele? Muito, muito, muito. Esse é o grande ponto dessa biografia. O quanto, até mesmo nas partes mais objetivas, né, nos processos mais objetivos da vida dele, também isso ensina, mas nas partes emocionantes eu me coloco no lugar dele, das pessoas que viveram com ele, né, da mãe dele, para escrever. E isso é um jorrar do espírito, assim, sabe? As coisas vêm, parece que nem sou eu que estou escrevendo, sabe? É uma coisa muito, muito boa mesmo. Que legal. Pessoas que lhe influenciaram no passado de uma forma geral e pessoas que são influências hoje, são referências para você hoje também de uma forma geral. Quando eu falo de uma forma geral, contexto cristão, contexto familiar, de uma forma geral. Pode ser profissional também. Tá. Eu trabalhei durante uns 10 anos da minha vida como manicure e cabeleireira. Ah, é? Então, eu encontrei muitas pessoas, conheci muitas pessoas nesse momento da minha vida, muitas mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas hoje eu não faço mais porque eu não enxergo, pastor. Passei dos 40, não enxergo mais. De novo, pegando meu pé. Eu, depois que trintei, nunca mais contei. Eu acho que a gente faz bem quando a gente faz isso. E aí, ao longo dessa caminhada, encontrei muitas pessoas que me encorajaram a voltar a estudar, acreditaram em mim, né? Então, alguns nomes, né, que eu faço questão de lembrar aqui, que foram muito importantes, foram a Isaura, né, mãe da Nileia e da Ágata. Né? Foram pessoas que, naquele momento, as filhas dela estavam terminando o ensino médio, indo para a faculdade, e ela olhava para mim e falava assim, Mara, não fica aí, isso é um trabalho honrado, mas você pode mais, acredita, você pode mais. E aquilo eu ouvi, foi uma pessoa bastante importante porque acreditou em mim, vibrou quando eu passei no vestibular, né? Como se fosse a filha dela tivesse sido aprovada. Bacana. Então eu gosto de lembrar o nome dela porque ela foi uma das pessoas que me apoiaram. Foram várias, né? Várias, além dos meus pais. No presente? No presente, eu tenho que falar do meu chefe, o nome dele é João Batista. E eu quero que ele assista esse programa. E João Batista. Ele é o melhor chefe do mundo, gente. É uma pessoa que me apoia. Já esteve aqui na igreja. Um dia eu fiz ele trazer a arrecadação da nossa campanha de inverno lá da escola aqui para a igreja. E ele conheceu um pouquinho do prédio. Mas é uma pessoa que, para mim, hoje tem tido muita influência, porque nós somos profissionais, trabalhamos na mesma entidade, mas... de certa forma somos amigos, e é uma pessoa que tem um coração e uma mente muito aberta. Legal. Não é cristão, mas é uma pessoa muito inteligente, que é aberto para a palavra também. Que bom, que bom. Na sua igreja, quais são as qualidades dela? O que te chama a atenção nela? A minha igreja é como se fosse a minha casa. O dia que eu cheguei aqui, no dia 21 de outubro de 2018, que eu sentei naquela cadeira para ouvir aquele louvor, é como se eu tivesse chegado na minha casa. Então, hoje, eu entro na minha igreja como a casa do Senhor e com todo o respeito, né, que eu devo ter, porque primeiramente é a casa do Senhor,
mas eu também chego aqui com alegria, Glória a porque Deus. eu vou encontrar as pessoas É que eu verdade, amo, é verdade. os meus irmãos. E isso é do meu coração que eu falo. Eu não estou dizendo assim para sair bonito no vídeo, não. Não, sim, como eu realmente me sinto. Eu me sinto bem estar aqui, né? E aqui você serve em 2 ministérios, na diaconia Sim, e no GEAS. sim. Experiências que você tem tido no GEAS. Para você que não sabe, internauta, o GEAS é o nosso grupo de evangelismo e ação social da nossa igreja, né? Então tá aí algumas imagens para vocês, internautas. Essa é a olharem família pouquinho. Fica à GEAS. vontade, pode falar, fica à vontade. Essa é a família GEAS e nem tem todos os membros aí, porque a família aumentou. Tem bastante gente aí, essa foto é um pouquinho antiga. Mas Pastor Carlos e a Su são umas bênçãos. Essa é a Elaine, que já esteve aqui, café. né? Ah, mas Silmara, isso é você só sabe fazer café no coador ainda? É só Coador. sair na foto. Quem estava fazendo mesmo é essa baixinha aí, a Elaine. Olha Ela só. só dava dando as coordenadas. É que tem que ter alguém forte Ô, para Léo, segurar. você sabe fazer café no coador? Duvido, quero ver você ir lá fazer um café agora. E quais são as experiências que você tem tido no GES? Olha, eu vou falar de uma experiência que não sei se eu posso relatar aqui, mas para mim foi bastante impactante. Teve uma noite, né, uma madrugada já, nós estávamos fazendo ação na madrugada, entregando sopa e roupas, e ali na Avenida Direitos Humanos tinha uma moça morando numa cabaninha ali, né, até bem arrumadinha. Ao lado da cabaninha tinha umas prateleiras com umas plantinhas, então era um lugar que ela fez parecer um lar ali, né, e era o lugar onde ela estava com o marido dela. O marido dela parecia que estava embriagado, né? Estava bastante nervoso. Então, os homens ali do nosso grupo tiraram ele de lado, foram conversar um pouco com ele, falar da palavra, acalmá-lo, né? Ele estava um pouco machucado, porque acho que ela tinha vendido o cachorrinho dele. Tinha uma discussão ali de casal. E ela começou a conversar com as mulheres do grupo e falando que ela foi levita na casa do Senhor, que ela era do louvor, e que a filha dela morava na região do ABC, e conversou um pouquinho a respeito da vida dela. Até o momento que ela começou a cantar, ela começou a louvar a Deus, com uma voz lindíssima, a voz daquela mulher, muito linda, a voz dela, né? Até que o inimigo se manifestou ali, naquele momento, né? Ela teve uma possessão? Teve uma possessão. E por que marcou? Porque foi a primeira vez que eu vi, né, uma situação daquela. E aí, por essa situação, eu vejo quão é importante a obediência. E a obediência é aquele que nos orienta, né? Então, o pastor Carlos sempre encoraja o grupo aos jejuns antes das ações, né? E aí, assim, é importante que nós estejamos preparados, né? Em oração, em jejum, sim, porque nós vamos para a rua, para a batalha. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar lá. Em geral, a gente pensa assim, até nós mesmos temos a ilusão de pensar assim, a gente vai entregar sopa, vai falar da palavra, vai entregar um cobertor e vamos seguir adiante. Mas muitas vezes nós nos deparamos com situações bastante difíceis. Essa foi bastante difícil e naquela noite teve outra também, assim. Aquela noite foi especial, mas essa para mim foi mais impactante porque foi a primeira vez, né? E aí depois conversando com os irmãos, assim, né? Porque eu, estagiária ali, né? Marinheira de primeira viagem, uma das irmãs falou assim, olha a importância de a gente andar na direção de Deus, porque se algum de nós estivesse em pecado, ele nos acusaria. Com certeza, né? E isso não aconteceu. Glória a Deus. Você também atua no ministério que é cartão de visitas da igreja, o cartão de visita da igreja, né? Que é a diaconia. Qual a satisfação de servir num lugar de suma importância? A maneira que a pessoa que está nos visitando, que chega na igreja, que vai ser recepcionado pelos diáconos, pelas diaconisas, isso pode mudar totalmente a realidade delas. Qual é o nível de satisfação? É muito grande, pastor. É muito grande e é muito importante mesmo. Porque o diácono, ele não pode estar envolvido por emoções dele no momento de receber alguém na igreja.
Porque se é uma pessoa que vem chateada pelos problemas, né? Que acontecem na nossa vida, porque né, a gente tem problemas, Todos, né? Todos. E encorajado, né, envolvido por esses problemas, por essas emoções, nós recebemos as pessoas, nós vamos descontar nelas aquilo que é nosso, né? E quem está chegando na igreja, seja quem é membro há muitos anos, está aqui desde a pedra fundamental, ou quem está chegando naquele momento, precisa ser recebido da mesma forma, né? Às vezes tem situações, por exemplo, de as pessoas passarem e nem olharem para nós, mas o padrão, né, vamos dizer assim, precisa ser o mesmo. Precisa ser de amor, precisa ser um sorriso no rosto, precisa... A diaconia, de fato, é o cartão de visitas da igreja. Então, vou te contar uma experiência, acho que eu já contei até no seminário, eu servindo a Igreja de Cristo em Paranaguá, a UPPC de lá, e eu fui num evento em Curitiba. Eu ainda não era pastor em Curitiba, estava servindo lá embaixo, mas não era conhecido nem nada, apesar de em Paranaguá, nossa igreja, ela era, eu acredito que hoje ainda é, muito influente na comunidade, mas eu não era conhecido. E era conhecido na cidade, não em outra cidade. E eu fui nesse evento em Curitiba. E quando eu cheguei lá, tinha o pessoal da recepção. E quando eu cheguei, Paulinho e Léo, o pessoal da recepção olhou para mim e disse: uau, você aqui? Eu já enchi o peito, já pensei, já estou famoso. As pessoas já estão me conhecendo, né? Que bom que você veio, meu amigo, e tal. E estava escrito pastor, né? Pastor, que maravilha, você é muito bem-vindo. E eu achei que todo, cheio de si, assim, no bom sentido, não orgulhoso. Mas eles não me conheciam. Foi a maneira que eles me recepcionaram que fez eu me senti o cara mais importante e mais conhecido do universo. Né? Para você ver a importância de uma recepção. Né? É verdade. Confesso que eu preciso orar mais nesse sentido por mim mesma, porque assim, eu sou, assim, não sei se discreta, não sei, sou meio sistemática, assim. Então, eu recebo com um sorriso, com o amor que Deus dá, mas assim, eu não consigo receber de tão espalhafatosa a pessoa, sabe? Acho que eu sou tímida. Não é não, porque ela faz comprou. Conta os professores lá no IBPC Manda Aqui. Fala um pouquinho da sua experiência no IBPC Manda Aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os alunos que são preciosos, tanto os alunos do básico, como também os alunos do pleno. Quero mandar um abraço também para os professores e, em especial, para a diretora que manda na gente, né? Eu e o Léo sofremos, nós somos mandados em casa, né, Léo? Chegamos aqui na manhã daqui, a Ângela manda na gente. Eu lá no IBBC, a Rose manda toda hora. Aqui na igreja tem a Leia, tem a Solange, tem a Dani. Cara, agora me diz, vocês não são felizes? Porque são mulheres competentes, abençoadas por Deus. Não é isso, em casa mais ainda, em casa. Poxa, você sabe que eu apanho todos os dias antes de sair de casa, né, para trabalhar. Aí, Léo, tem dia que eu chego aqui na igreja, lembrei que não apanhei, eu volto em casa só para apanhar de novo. Pois é, mas volta de novo para casa para apanhar mais, né, no final do dia. Fala um pouquinho do IBBC, o que representa na sua vida, a sua experiência dentro do IBBC Manda Aqui. Sabe o processo da biografia que eu te falei? Olha, começou lá atrás, mas eu precisava de um processo, eu precisava aprender muitas coisas, enfim, para chegar até aqui e ter um texto maduro. O IBBC trouxe isso. O IBBC tem sido, eu acho que a consolidação da minha conversão. Glória a Deus. Porque eu sempre quis aprender o correto da palavra de Deus. Porque a gente sabe, não estou fazendo aqui crítica à igreja A ou B, mas tem igrejas que seguram os membros pelas profecias lá, pelas questões, olha, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, né? E eu não queria aprender dessa forma sobre Deus, eu queria aprender sobre o Deus verdadeiro. Amém. E eu tenho tido essa experiência no IBBC. Aliás, 3 coisas que eu não falei, isso vinha na minha cabeça desde quando começou a Manhã Manda Aqui. Eu falava, quando eu for lá eu preciso falar 3 coisas. E são 3 coisas. As 3 orações, dentro da oração que eu fazia para Deus, pela igreja que eu queria congregar, tinham 3 coisas. A primeira, eu queria aprender o que era crer em espírito e em verdade. Amém.
A segunda é que eu queria uma igreja que fizesse um trabalho social para fora da igreja e não só com os membros da igreja. E eu encontrei muito isso, Legal. quem só olhava para os membros. E o terceiro é que eu queria lavar o banheiro da igreja. Então eu não podia sair daqui sem falar essas 3 coisas. Legal. E as 3 coisas aconteceram, louvado seja Deus. E o IBBC tem sido esse processo na minha vida, assim, de entender que, apesar da minha conversão, eu continuo pecadora, mas eu tenho um Deus que é perdoador, Amém. que me ama incondicionalmente, Amém. que deu o Filho dele por mim. E que eu devo buscar todos os dias como o ar que eu respiro. Glória a E eu Deus. tenho feito isso, assim, ao longo desses 4 anos, pastor, tenho que ser muito sincera, não foi lá naquele dia que eu encontrei essa igreja, né, que eu vim aqui nessa igreja, que as coisas se transformaram, não. Foram várias coisas que foram acontecendo, várias lutas que eu fui passando, que eu fui entendendo. É o processo que você falou, são processos. Né? Exatamente. Então, para eu entender algumas coisas na minha vida, eu tinha que colocar a palavra. Em 2020, por exemplo, no começo da pandemia, eu tinha recebido R$54 de pagamento. Puxa. E tinha uma fila de boletos para pagar, e R$54. E eu estava de férias. Naquele dia, eu não sabia o que fazer, Eu peguei o notebook que eu tenho, abri lá uma planilha de Excel, orei ao Senhor e fiquei ao longo daquele dia inteiro, porque como eu fiquei sozinha na pandemia, não podia sair para lugar nenhum, então eu tinha que ficar lá dentro de casa mesmo. E eu fiquei o dia inteiro lá, pensando nas minhas finanças e como é que eu ia fazer, e comecei a estabelecer uma organização na minha vida financeira. Chamo até hoje de organização financeira a minha planilha. Quando foi no final do dia, eu tinha estabelecido um orçamento. Todas as minhas dívidas, todas as minhas despesas e o que sobraria, que era nada, né? Nada, porque eu tinha muita dívida e uma vida financeira muito bagunçada. Mas daquele momento até hoje, até o que eu trago até hoje, a primeira linha da minha organização financeira é a entrega de dízimos e ofertas. Porque isso está dentro da palavra. Porque os 12 dias de clamor daquele ano foi sobre isso também. E eu lembro bastante da fala do pastor Joel sobre isso, né? Você precisa servir a Deus com seus recursos, ainda que isso te traga prejuízo, né? E não que me causasse prejuízo, mas o prejuízo de algo que eu tinha feito erradamente foi usar os recursos que Deus coloca nas minhas mãos de forma leviana, é que me levou a uma vida financeira bagunçada. Então, depois daquilo, pastor, foi transformador. Aqueles R$54 abençoados me fizeram perceber que eu estava errada diante do Senhor. E foi a palavra que limpou aquilo. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida financeira organizada. Glória a Deus. Isso para mim é um testemunho. Falar isso aqui é importante porque as pessoas precisam crer verdadeiramente que tudo o que nós temos provém do Senhor. Louvado seja Deus. Somos mordomos do Senhor. Verdade. A gente ouve muito isso, né? Oikonomos, da Eclésia. Verdade. E que fazem oikonomia. Exatamente. Eu aprendi a aula. Aprendeu, né? E falando das matérias, quais matérias? Pode ser várias, que você tem afinidades. Porque se eu falar uma só, eu fico com dó dos outros professores. Brincadeira. Gente, eu gostei de Teologia de Deus, que foi ministrada pelo professor Vanderlei. Administração Eclesiástica, ministrada pelo professor Vanderlei também. Elas não deu R$100 para você falar isso aí. Não. Mas eu gosto... Eu gosto de todas. Por exemplo, como eu gosto bastante de história, então a história da igreja é uma coisa que me fascina. Quem lecionou o pastor Carlos Eduardo, Ivan? Foi o professor Ivan. Professor Ivan. Exato. Então, assim, são unidades assim que me deixam... Você já teve bibliologia com a Rose? Ela manda bem também, né? Inclusive no meu apacentar eu vou treinando, apesar de eu ter tido essa unidade lá o ano passado, no começo do ano passado, no meu apacentar eu fico lá treinando quais são os livros históricos, os poetas. Agora, falando aí para os internautas, quem é o professor mais linha dura? Gente,
O professor, olha, todos os professores do IBBC são muito bons, muito bons. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, da nossa diretora, Rose, de todos os professores que passaram pela nossa vida. Mas tem um professor que, às vezes, ele pega pesado com a gente. Mas pega pesado por um bom motivo. E eu louvo a Deus pela vida dele também. Porque nós temos um objetivo, né? Nós escolhemos fazer o IBBC. Então, fazer por fazer, ou fazer um exercício só para cumprir tarefa, sim, não é honrar o motivo pelo qual estamos lá, pelo qual Deus nos encaminhou para aquele lugar. Então, professor, você está certo. Eu tenho que falar aqui para os internautas e para toda a igreja. O doutor Paulo, Ele doutor Paulo Sérgio, você não está pegando muito pesado, não? Eu achei que o doutor Paulo ia abrir um processo contra o professor. Porque na última aula foi o quê? Ia ser prova, o trabalho e uma apresentação. E coisa gostosa é mandar vocês lerem a Bíblia com uma suposta prova sobre ela, sobre alguns... acho que eu pedi para que vocês lessem... Tito. As cartas pastorais, que é as duas de Timóteo, né? O apóstolo Paulo, a primeira carta dele e a segunda carta dele é Timóteo, e Tito e Léo. Eu cheguei assim e falei, quero que vocês leiam e provavelmente eu vou dar uma prova sobre essas cartas. E ainda incentivo a eles dizer assim, eu leio particularmente 3 vezes. Leio primeiro de uma forma geral, depois leio marcando e sublinhando e depois leio aplicando na minha vida, né? E todos eles lá. E eu dei outra prova. É verdade. Isso para uma unidade, né? Porque essa última administração eclesiástica seria a prova, o trabalho e mais a apresentação. E a gente quase enlouqueceu, né, no grupo lá. Como é que a gente vai fazer isso? Mas foi uma bênção, porque isso consolidou o nosso aprendizado. Glória a Deus. Mas pode pegar leve no próximo, se você quiser. Tá bom. Falaram que eu sou bem devagar. Esses dias eu estava vendo o pessoal falando na época que o pastor Joel lecionava no IBBC. Eu estou pensando em me inspirar um pouquinho mais. Nós temos algumas imagens, algumas fotos que você nos enviou. Eu vou pedir ao meu querido Paulo Augusto para que ele possa colocar para os nossos internautas e à medida que elas forem colocadas, você falar sobre elas. Aí aparece mais o meu rosto, né? Mas aí tem as irmãs que Deus colocou na minha vida aí. Valquíria, Denise, Lucia, Cris. Né? Essa é uma parte das irmãs. Antes da minha conversão, era outra coisa pelo qual eu orava. Eu não tinha amigos. Eu morava aqui no bairro e eu não conhecia ninguém. Eu só queria que parasse um pouquinho nessa foto, porque eu preciso falar sobre essa foto. Mas só terminando lá, eu orava a Deus pelos meus amigos. Amém. E Deus colocou irmãs na minha vida. Nós temos uma vida bem parecida, né? Dividimos nossas alegrias e nossas dificuldades e elas são irmãs realmente para mim. Eu amo cada uma delas. Glória a Deus. Essa foto, essa é a Adriana Rebeca. Eu preciso honrar essa mulher. Amém. O ano passado, mais ou menos um ano atrás, eu tive Covid. Eu e meu filho ao mesmo tempo. E foi um tempo muito difícil, muito desafiador para mim, porque eu estava doente numa casa, meu filho na outra, e mãe, né? Mãe é aquela coisa, esquece a doença para acudir o filho, mas eu já estava assim, perdendo as minhas forças, porque eu fiquei bastante grave assim como ele. E a Adriana foi uma pessoa fundamental. Deus colocou a Adriana no nosso caminho, porque ela cuidou de mim e do meu filho em lugares diferentes. Inclusive, meu filho chegou no hospital já parando de respirar. E foi por articulação dela, pelos conhecimentos que ela tinha lá naquele hospital, que fizeram com que meu filho entrasse lá para dentro e fosse colocado em 100% do oxigênio. Porque se ele não recebesse aquele oxigênio naquele momento, ele seria entubado. E há um ano atrás a gente sabia como ficavam as pessoas que estavam sendo entubadas, né? A maioria, a notícia de que acabavam falecendo. Então a Adriana foi uma mãe, uma irmã. Preciosos, né? Ela foi bastante importante. Então eu quero honrá-la e agradecê-la por esse tempo. Amém. Esse é o Gêmeos Farol. Meus gêmeos, linda. Quem é a líder? É a Neuza. A Neuza é a líder. Ali está a Derli, a Marlene, né, eu acho que da direita para a esquerda é a segunda loira ali do cabelo curtinho.
Ela está agora passando por um momento bem difícil também, porque o marido dela teve um AVC isquêmico e está no hospital internado e bastante grave. Então, as nossas reuniões têm sido nesse sentido, né, de orar para que Deus desça com um milagre sobre a vida dessa família. Amém. Esse é o meu grupinho fechado, a gente no Natal, meus irmãos, minhas noras, meus filhos ali, né, netos, é o meu clã aí. Que legal. De novo, agora sem os meus irmãos, meus filhos, agora os meus filhos, minhas noras e os meus netos, né. Família é linda, viu? Obrigada. Essa é a minha família por parte de mãe, então ali de bermudinha escura é a minha mãe e os irmãos dela, né? Agora, minha mãe e a minha tia, a de blusa verde, já faleceram e tem os outros tios que estão vivos, graças a Deus. Que bênção, glória a Deus. Fico feliz, viu, por você nos abençoar nessa manhã. Tenho certeza que os internautas também, da mesma forma, foram edificados. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, que vou formulá-la para você, para o pessoal que faz uso da palavra, da pregação, da mensagem, do reino. E eu vejo esse dom da oratória em você também. Quem sabe aí uma palestrante, pregadora do Evangelho do Reino. Amém. Né? Ainda que individualmente nós já o fazemos, mas há pessoas que Deus escolhe para fazer de uma forma pública. E eu vejo isso em você e espero que a sua voz seja ouvida nos 4 cantos aí, não só do Brasil, mas em muitos lugares que Deus deseja levá-la. Mas, por exemplo, se você estivesse num local onde estivesse toda a igreja brasileira, sem o organismo, sem a organização, apenas o organismo, só a igreja, de uma forma interdenominacional, todas em um só lugar, e você teria sido escolhida por Deus para ser a mensageira, a palestrante deste evento, qual mensagem você teria da parte de Deus para entregar à igreja brasileira? Que responsabilidade. Por essa eu não esperava. Foi meio professor, tá? Foi meio professor. O que eu diria o mesmo que o que representa esse anel de prego aqui. Eu diria para toda a igreja, o que está em Isaías 53:5. Mas pelos nossos pecados ele foi traspassado. Amém. E pelas nossas iniquidades ele foi moído. Quando eu olho para esse anel de prego aqui, eu sempre coloco um olhar no sofrimento, uma lupa no sofrimento de Cristo, né? Pensando que ele recebeu, ele levou todos os pecados do mundo sobre ele e que um prego desse transpassou a pele dele, né? Então não foi só a dor espiritual, a dor do pecado, o peso do pecado que já era grande. O peso da dor física também foi muito grande. E isso já havia sido profetizado e foi cumprido. E se a igreja ali reunida, só o organismo e não organização, interdenominacional está aqui, igreja, é porque nós fomos os escolhidos. Glória a Deus. Porque nós vencemos. Ao vencedor será dada a coroa da glória. Aleluia. É aquela frase, ô Léo, você não é pouca coisa não. Tá vendo, gente, como ele é um professor bom, abençoado, ele faz isso com as alunas, dá essas provas assim de última hora. Glória a Deus. Um dia inesquecível na sua vida. Um dia inesquecível na minha vida. Nossa, foram tantos dias inesquecíveis. Mas teve um dia que a minha vida mudou, antes da minha conversão. Preciso valorizar isso também, porque eu vejo Deus nisso também. É o dia que eu precisei sair para comprar material para fazer cabelo, unha, como eu disse, eu já fui manicure, cabeleireira. E eu estava muito triste naquele dia, porque eu sentia que a minha vida não mudava. E meus filhos estavam crescendo, as crianças que eu via correndo ali estavam crescendo, e a minha vida sempre ali no mesmo lugar. E eu vi uma placa assim, cursinho da Poli.
e já tinha 17 anos que eu tinha terminado o ensino médio. E eu peguei o ônibus num ponto, quando eu vi aquela placa, no outro eu desci, entrei naquele cursinho, fiz uma matrícula e me matriculei no cursinho. Saí de lá matriculada, não sabia nem o que eu ia fazer. Ao longo daquele ano, com bastante dificuldades, fiz o cursinho, né? Tendo que relembrar aquilo que eu aprendi há 17 anos antes, uma dificuldade. Mas no começo do ano seguinte eu fui aprovada na melhor universidade do país. Então, para mim, aquilo foi muito... Eu não passei em primeiro lugar, pelo contrário, a minha colocação, eu não sei nem como é que fala isso, mas era 832. Não importa, o importante é que você entrou, passou. É verdade, mas assim, para mim foi como se tivesse sido o primeiro lugar, porque Deus olhou para mim. E ali, eu sei que ali a minha vida mudou. Glória a Deus. Mudou em vários sentidos, assim. Algumas coisas eu não ajudei que mudasse para melhor, por isso Deus me mostrou vindo para a igreja, mas muitas coisas mudaram, me trouxeram até aqui. Que bom. Silmara, na culinária, o que você faz que seus filhos sempre pedem repeteco? Ah, pastor, aí você pegou no meu ponto fraco. Nada. Não, você não cozinha? Não, eu cozinho o essencial, mas assim... Você já trouxe um negócio para mim, um doce? Queijadinha, né? Ah, é verdade. Léo, desculpa, mas eu comi tudo, viu? Ela vai trazer de novo, aí eu vou dividir com você. É boa, é verdade, você fez eu lembrar. Tem algumas coisas assim, acho que é porque eu não gosto muito de cozinhar, então quando alguém fala isso, pergunta isso para mim, eu falo, não tem nada. Mas sim, o Pedro gosta de salada de maionese. É uma delícia. E também. O Paulo gosta do macarrão que eu faço. Delícia. E tem a queijadinha. Muito bom. Olha, recomendo a queijadinha da Silmara. Muito bom. Silmara, eu quero agradecer você por estar aqui com a gente, por edificar os nossos internautas nessa manhã, desta quinta-feira. Muito obrigado. Eu comecei o programa agradecendo, quero repetir da mesma forma como fiz. Agradeço em nome da Igreja O Brasil para Cristo, que é sua, dos nossos pastores sêniores, que são seus pastores Joel, Leonor e Stevanato, e da equipe da Manhã Manda Aqui. Muito obrigado. Deus te abençoe. Foi uma bênção, podemos agendar aí Silmara 2, Silmara 3, Silmara 4 e assim sucessivamente. Suas considerações finais. Pastor, eu que agradeço por esse momento, por esse tempo. Foi um tempo bastante descontraído, que me fez lembrar de várias coisas da minha vida, né? E foi muito bom. E confesso que eu sempre, desde que quando começou o Manhã Manda Aqui, eu sempre pensava assim, como é que vai ser o dia que eu for lá? Não, eu não vou lá. Eu não vou lá porque eu vou ficar nervosa, eu vou errar, eu vou tremer. E não foi nada disso. Para mim foi um tempo muito bom, muito precioso. Bom. Muito obrigada pelo convite, viu? E sim, gostaria de participar outras vezes, quem sabe no final, quando for lançada a biografia do pastor Joel. Bacana, bacana. Antes disso também, pode voltar, não tem problema. Quero agradecer. Pois não, desculpa. Não te cortando, mas eu quero também declarar aqui que eu amo a minha igreja, os meus irmãos, as pessoas que Deus colocou no meu caminho. Há alguns anos atrás eu era uma pessoa que me sentia sozinha. A depressão faz isso, faz a gente se sentir sozinho. No meio de pessoas a gente se sente sozinho. Mas Deus completa tudo, Deus transforma tudo. E hoje eu amo a minha igreja, amo servir na minha igreja, amo adorar e cultuar o Senhor na minha igreja. Muito obrigada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficando por aqui. Gratidão a você que nos permitiu entrar aí onde quer que você esteja, seja no seu local de trabalho, na sua casa ou quem sabe no seu carro, passeando em algum lugar em todo o território nacional ou além das fronteiras. Deus te abençoe. Não esqueça que hoje à noite, a partir das 20 horas, nós temos o culto de intimidade com Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida. Venha aqui na Avenida Ultramarino, 616, Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo, ou através das redes sociais e da Netfé TV, desfrute da palavra de Deus na sua casa ou onde quer que você esteja. Gratidão pela sua vida, gratidão, Silmara. Meu amigo Léo Gonçalves, meu baianinho querido, Deus te abençoe. Doutor Paulo Augusto Júnior, filho, muito obrigado, viu? Te amo, viu? Te amo, hein? Aí, isso aí, nós ficamos por aqui. A paz do Senhor Jesus.